Produção e nós aceitamos e nós trocamos o horário para você que está voltando para casa, voltando do trabalho ou indo para a faculdade, tenha mais tempo aí para tirar suas dúvidas e conversar com a gente. E mande perguntas que a gente vai responder com o maior prazer. E olha, como todos sabem, nós nunca estamos sozinhos aqui. E hoje é a noite só das mulheres. É o Pod Legal, mas hoje é o Pod delas. Eu estou aqui com a doutora Shirley. Vou apresentar para vocês o currículo dela. Advogada especializada em Direito do Trabalho, com vasta experiência na área, tendo advogado pelas redes de farmácias, supermercados, metalúrgicas, ou seja, empresas dos mais variados ramos. Tem aqui a doutora Alessandra ao meu lado, advogada especializada em Direito Material e Processual do Trabalho, com vasta experiência na área, passou pelo grupo Panamena, a Fabesp, Fiesp e hoje faz parte da banca do Dr. Afonso Paciléu. E a doutora Carolina Andreu, advogada especializada, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho, com 18 anos de atuação na área trabalhista junto à banca do Afonso Paciléu. Boa noite, meninas! Oi, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Somos nós hoje? Hoje sou nós, é sobre nossa direção aqui. As garotas super poderosas, É o pod isso? delas hoje, a mulherada que manda aqui, Afonso. Aqui é a mulherada que manda. Ih, gente, ó, o pessoal aqui no chat tá falando que tá sem som. Será que já conseguiram resolver? Acho que voltou. Voltou? Foi? Então, ó, só para vocês entenderem o programa. É toda quarta-feira e ele é separado por pautas. Nós já estamos na terceira temporada, né, meninas? Sim. E ele é separado por pautas. Então, sempre que vocês mandam as perguntas para nós, ou via através da direção do programa, ou através do Instagram, que vocês sempre observam os apresentadores aqui, os entrevistados, vocês mandam perguntas para a gente traz para a produção e a produção seleciona para tirar, para trazer para o programa. E hoje aqui é sobre direito do trabalho. Sempre tem essa pauta, né? Porque assim, todo mundo respira do direito do trabalho, gente. Não tem como fugir. Eu sou suspeita, porque eu sou direito do trabalho puro. Todas suspeitas. E vocês também. Todas aqui suspeitas. E o dono desse programa também é um suspeito. Suspeitíssimo. Então, vamos lá. Vamos para a primeira pergunta. Nicole Balls escondeu assédio de diretor famoso por trabalho. Fiquei com medo. A modelo Nicole Balls participou do podcast Quem Pode Pode, no qual falou sobre o ocorrido. Eu vou ler um resuminho da matéria, tá? Nicole Balls revelou ter sido assediada por um famoso diretor de teatro na época em que trabalhava como repórter do Pânico na Band. A modelo, no entanto, escondeu a situação para evitar perder seu emprego no humorístico. Fiquei com medo, admitiu ela. Em entrevista ao podcast, ex-paniquete explicou que tem seus antigos colegas de trabalho como pessoas da família e reforçou que jamais foi desrespeitada por nenhum deles. Apesar disso, ela resolveu expor o momento de constrangimento envolvendo o entrevistado misterioso. Teve um momento só. Eu fui gravar uma entrevista. Tinha um diretor de teatro que é super conhecido. Ele enfiou a mão na minha saia. Enfiou muito forte. Tinha muita gente olhando. Me fez mal naquele momento. Depois eu absorvi. Mas fiquei com medo de falar o que eu estava sentindo na época e perder o trabalho no Pânico, explicou. Gente, é isso que acontece. Então, o primeiro tema já é polêmico. Nós já estamos falando de assédio sexual, né, gente? Sim. Vamos lá, doutoras, a bola tá com vocês aí. Quem quer falar primeiro? Eu acho que eu vou falar um pouquinho, Fernanda. Normalmente, o assédio, ele é um assédio vertical, normalmente, né? Vem do chefe para o subordinado, mas isso não quer dizer que que tenha só esse assédio vertical. Tem também o horizontal, que é de par para par, colaborador, os que estão no mesmo nível, Sim. né? E esse assédio, normalmente, quando ele ocorre, a vítima realmente ela fica em estado de choque, ela não consegue reagir, ela não quer falar para ninguém, porque ela tem medo de retaliação, medo de perder o emprego, medo de perder a posição que está na empresa, na companhia. Então, a primeiro momento, ela tem esse medo. Ela tem medo de falar para os outros, fazer uma denúncia. Então, ela está numa situação muito frágil.
E isso é o que mais acontece, E né? às vezes ela tem vergonha e ela mesma não está acreditando que está Sim, passando sim, pelaquela exatamente. situação. Completando aqui as informações da Lê, numa pesquisa assim recente que eu fui checar, não é o medo de demissão que faz as pessoas não denunciarem, por incrível que pareça. A maior causa de ausência de denúncia é a impunidade. É verdade. Né? Então, assim, por mais que, olha, tenho medo de perder o emprego. Não, o maior problema é a impunidade, né? É Mas também verdade. foi citado, assim, o medo de exposição, né? A descrença dos outros, acho que é um ponto importante que a gente pode citar também, o medo de ser culpada, enfim. Acho que são dados importantes que a gente tem que considerar aí, independente do motivo, né? Sim, Sim, o que a Inclusive, doutora Carolina falou, o medo de ser culpada, a vítima, ela tem medo de, ela fala, poxa, sim, ficar exposta a uma situação. eu fui assediada, a culpa é minha, porque eu tava com uma saia mais curta, ou um decote, ou uma roupa não tão adequada, a Boa, vítima... gostei disso. Por que que a vítima sempre se coloca no lugar da Isso, culpada? É sim. impressionante então, isso. inclusive, isso Ela que é a vítima, eu gente. queria comentar, que eu estava olhando sobre ela, ela disse que quando ela trabalhava no Pânico também, eles faziam muitas piadas que acabavam Isso objetificando ela. eu concordo. As piadas eram pesadas Isso, e ela eram fala, ofensivas. e ela fala que enquanto ela estava lá, ela não. Não é que ela não tinha outra forma, ela estava lá para ser uma paniquete, mas mesmo assim ela se sentiu um objeto Sim. e E era, né, continuamente gente? Era. Desculpa, isso era era. objeto. Então, isso também, no meu entender, não deixa de ser um assédio moral. Mas como ela trabalhava lá, essa era, entre aspas, a função dela, e também, muitas vezes, a pessoa não tem como provar É os difícil. fatos. É uma prova bem Porque como difícil. assédio sexual é difícil de provar. Exato. E eu acho que assim, o programa Pânico, acho que hoje nem caberia também na Sim, televisão, né? Porque verdade. era demais, gente. Então, Era isso ela demais. reclamou também. Hoje, por eu conta acho que não disso. teria nem tanto ibope que teve na época, porque eu acho que humor, quando ofende o próximo, quando ofende o outro, não é humor. Deixa de ser piada, Muitos deixa de ser programas de engraçado. humor hoje, né, não teriam Exatamente, espaço. porque é. precisa ter esse limite. O que é humor, o que passa a denegrir, o que passa a atingir a pessoa, o próximo. Exatamente. Sim. Porque tudo eles brincavam, era piada, era humorístico, mas ofendia as pessoas. Inclusive, Inclusive ela. todas as paniquetes exatamente. tinham fama de objeto. Né? Exatamente isso. É, o humor quando exatamente. constrange, quando humilha, Aí já aí não não é é mais legal humor. mais, não é Concordo, humor, concordo. né? Mas sabe o que eu acho legal a gente falar aqui? Separar, porque as pessoas às vezes confundem assédio moral com assédio sexual. Sim. Sim. Explica aí pra gente aí, meninas, a diferença do assédio moral e do assédio Então, no sexual. caso relatado dela, nós estamos falando do assédio sexual, né? Que, na verdade, ela nem foi na questão de vertical, uma relação de Uhum. trabalho, de um Não, nada superior, disso. né? Foi de um entrevistado na oportunidade, Exatamente né, Ale? isso. Sim. Quando eu digo do vertical e horizontal, é que quando acontece esse tipo de assédio, era o chefe, era o diretor para com ela, que Uhum. era, vamos dizer, uma subordinada, uma pessoa num nível abaixo do escalão dele, e ela tem medo, porque ele vai me mandar embora, ele não vai me escalar mais. Existe essa retaliação, né? Por isso que eu digo no vertical. Sim. E a tua pergunta foi mesmo, Que as Fernanda? pessoas confundem assédio moral Tá. com assédio sexual. O assédio sexual, o nome já fala, né? Tem sempre essa conotação Cunho sexual, de pegar na de pessoa, de pegar, alisar a pessoa. isso. E o moral é aquele que ofende a tua honra, a tua dignidade, te humilha, te constrange, que faz terrorismo psicológico. Uma situação vexatória isso, perante os sim, colegas de isso. trabalho ou outros funcionários terceirizados, ou mesmo, Isso. por exemplo, tem empresas com clientes Sim, dentro de um sim. supermercado, por exemplo. Então, para você que está em casa entender a diferença disso, às vezes você está passando por um assédio e você não consegue identificar. Assédio sexual. O que tem um cunho sexual, às vezes ele insinua algo sexual para você, às vezes ele alisa ou ele passa a mão, algo nesse sentido está relacionado ao assédio sexual. E assédio moral é aquilo, por exemplo, o seu chefe te controla a ida no banheiro, Sim. seu chefe te dá meta que você não vai conseguir cumprir nunca. Ou te expõe quando você não cumpre a meta. Ou te expõe quando você não cumpre a meta. E lembrando que no caso aqui da Nicole Balls, nós estamos falando de assédio sexual, tá, gente? E assédio sexual é crime. Está previsto aqui no artigo 216A do Código Penal. Então, se você trabalha em uma empresa, está sofrendo assédio sexual, o que eles podem fazer? Primeira coisa, eu
digo assim, faça um BO, um boletim de ocorrência. Vamos pensar já no extremo, né? Sim. Outra coisa, antes desse boletim de ocorrência, eu acho que vale a pena você ir até o RH, ou fazer uma denúncia num canal de denúncia que a empresa tenha. Boa. Tem compliance a empresa? Vai até o compliance, denuncia. E aí você vai vendo o que vai acontecendo. Se a coisa for agravando e não for sendo tomadas as medidas necessárias e importantes, até uma denúncia no Ministério Público do Trabalho é cabível, uma rescisão indireta. Exatamente. Procure seu advogado. Procure um sempre. advogado Exato. sempre. E lembrando que a rescisão indireta, você vai pedir o pedido de uma rescisão indireta com pedido de dano moral. Sim. Pelo assédio sexual. Sim, Né? sim. E lembrando que o crime, né? Porque é crime o assédio sexual. Então é importante, eu acho que as fiscalizações das empresas, e é importante também as empresas darem treinamento para os seus funcionários, que é papel da empresa Exato, isso que eu ia falar. ter um Além do ambiente crime, de trabalho é o seguro. dever do empregador de zelar pelo ambiente de Exatamente trabalho, isso. né? Que a gente nunca Exatamente. pode esquecer aí por conta disso, relatar sempre. Exatamente. Fernanda, hoje tem muito isso, é uma pesquisa de clima. Uma pesquisa de clima dentro da empresa. Conheço, eu faço. Trabalho com isso. Muito bacana. E isso pode detectar imediatamente um Sim, assédio, né? sim, Então, com eu certeza. acho muito bacana isso. É bom ter, as pessoas às vezes não entendem por que todo um compliance, por que toda uma auditoria dentro de uma empresa. É isso, para evitar esse tipo de situação. Sim. Porque o empregador tem que pensar que não foi ele, mas foi um funcionário subordinado a ele. Mas ele não tomou as atitudes que deveria, ele responde. Ele acaba sendo responsável por aquela Exatamente. Ele responde porque ele é responsável por manter um ambiente de trabalho seguro para o seu funcionário, gente. Fica a dica aí para vocês, viu? E quem já sofreu assédio, tá sofrendo, manda aqui. Pergunta, tira dúvida. Muitas vezes eles têm vergonha, mas não tenham, porque esse tipo de situação só vai coibir a pessoa que faz se for exposto, Sim. se for dito, né, gente? Porque antes ninguém falava muito sobre isso, por causa disso era vergonha de falar. A mulher tem vergonha de dizer, mas também o homem pode sofrer o assédio, verdade. não pode? Sim, Pode. também pode. Não pode? Pode o homem também, viu? Nós estamos falando coisa. aqui da mulher, porque habitualmente acontece mais com mulheres. Mas isso não significa que não possa acontecer Sim. com homens, Sim, Com certeza. né? com certeza. Então, tá ótimo. Fica aí a dica para vocês, a diferença do assédio moral e sexual. Vamos lá. Desenrola um. Que tem aqui. Doutora, a empresa que trabalho está em expansão e assim todos com muitas demandas. A empresa não quis contratar mais pessoas, pois acha que a equipe atual está dando conta. Posso considerar a pressão constante por assumir mais tarefas como assédio moral no ambiente do trabalho? Se a gente for responder só sim ou não, a gente fala sim ou não. É que todo jeito Depende. Eu acho que depende também. Vai depender muito se a pressão é normal, se tem cobrança excessiva. Se é humilhante. Depende Eu acho que, do né? ponto de vista do empregado, a pressão não vai ser normal. Do ponto de vista do empregador, a pressão vai ser normal. Então, a gente tem que pensar sempre no equilíbrio. Exatamente. né? Perfeito. Eu acho que vale, assim, a resposta de uma forma bem sucinta. O equilíbrio sempre. O equilíbrio sempre. E a gente pode notar, como que a gente pode notar isso? Né? A gente pode notar se tem constrangimento, se tem humilhação, se tem ameaça. Aí começa a ficar grave o negócio e a gente vai pro lado do dano moral, do assédio. Sim, e pensar, acho que também aqui, gente, por exemplo, nesse caso, é uma situação transitória, porque ele está dizendo Sim. que a empresa Sim, está numa tá. fase de expansão. Vamos entender a pergunta aqui deles, né? Às vezes é natural a gente ficar um pouco mais sobrecarregada. Até ela expandir e entrar. Exatamente. É um momento que a empresa está passando, é uma fase, é temporário, porque tem que pensar nisso. O assédio moral, como ele funciona? Aqui hoje, ele vai se prolongando com Sim. o tempo, né? Porque as pessoas acham que uma vez ele falou alguma coisa, foi um assédio moral. Exatamente. Mas não é bem assim. depende. E como a depende. doutora Carolina falou, depende para o empregado. Pressão normal é uma coisa e para o empregador é Vai ser outra. outra, Entendeu? Então, assim, muitas vezes a pessoa fala, eu estou sendo pressionado demais. Mas aí você começa a perguntar, não é danada daquilo. A pessoa é uma pressão normal. Sim, Dia a dia que é. sim, Perfeitamente exatamente. normal. E o funcionário não entende dessa forma. Mas precisa entender, né? Isso, Pensa por isso assim, que a gente tem que explicar, exato, né? porque a pergunta diz aqui, a empresa está passando por uma expansão. Então é natural quando a Sim. empresa passa por uma Parece que expansão. transitório mesmo. Exatamente, é um fato transitório, vai ter uma cobrança maior
e talvez não seja isso que você está pensando. Agora, você precisa observar se isso vai se prolongando com o tempo, Vai a piorando. pressão, Sim. meta, uma coisa ad eterno aí precisa dar uma olhada no que está acontecendo, juntar provas, porque a prova é difícil, né, na nossa Difícil. justiça do trabalho. Sim. A prova é difícil para poder ingressar com uma reclamação trabalhista. E se conseguir comprovar o assédio moral, Também. uma rescisão indireta, com pedido do assédio moral e pedido de dano moral. Ok. É isso, né? Sim. Essa foi fácil. Gente, tem uma pergunta aqui, ó, da Elizabeth. Ó, e o nosso chat aqui tá bombando. Tá o Arthur, tá a Maria Helena, tá a Elizabeth, tá a Tatiana Pacheco, tá a Claudinha, tá a Duda, tá a Karina. Nossa, tá cheio de gente aqui. Que delícia ver todo mundo. Tá o Arthur, tá a Miriam. A Elizabeth pergunta o seguinte, ó. E quando o assédio vem de alguém próximo de amizade, também pode mover um processo? Sim. É assédio sexual que ela tá dizendo? Se for, sim, gente. Ou será moral Sim, no trabalho? não, mas aí precisa ver Não. se trabalho. Me pareceu- Eu não entendi a pergunta, mas eu tô entendendo assim. Quando o assédio vem de alguém próximo de amizade, também pode mover um aí, ó, processo? não é trabalhista. É, não é porque pelo que eu tô trabalhista, vendo mas que a se pessoa é não, um- né, ela não tá É, falando. a gente não não sabe fala. se é um assédio moral, um assédio sexual, o que você tá dizendo? A gente precisava entender melhor esse contexto, tá, Elizabeth? Mas vamos pensar num assédio sexual. Alguém tá te assediando sexualmente? É crime. Sim, ok. Acabou. Faz o boletim de ocorrência e segue pra frente com isso, tá? Pode sim. Se for no ambiente de trabalho, a gente tá falando de um assédio sexual no ambiente de trabalho, você vai ingressar com ação, porque o empregador tem obrigação, o dever de manter um ambiente de trabalho seguro para os seus Na funcionários. pergunta dela, nenhum dos exemplos cabe aqui a palavra amizade, que ela colocou de amizade próxima, né? Então, É, a não gente sei. ficou aberto um Sim. pouquinho pra gente. É como no nosso direito tudo depende, né? Ah, De amigo de verdade, depende. Será que ele é amigo mesmo? Sei lá. Aí tá, Você deu uma amizade colorida, tem uma amizade deu uma colorida. beijinha O que tá aí. acontecendo aí? A gente precisa entender melhor sua pergunta, tá? Qualquer coisa você manda aqui que a gente te ajuda. Vamos lá. Nós estamos no fato ou fake. Conversa no WhatsApp com ameaça. Tem vídeo, produção? Tem vídeo, gente. Vamos Vamos lá. dar uma assistida. Nossa, as cobras. Ai, gente. Gente. Tá demais isso, Demais né? esse cara. Não. Mais um fake do que um Ah, fato, gente. né? Primeiro é o seguinte, né? A gente precisa dizer que o empregador tem o direito de dispensar. Isso que eu ia falar. Ele não está Sem dizendo motivo assim, nenhum. está dispensado pelo que você fez ontem. É o poder Né? diretivo O da poder empresa. diretivo da empresa é dispensar. Eu não sei se ele deu justa causa, É. né? Aí nós não sabemos se foi uma justa causa, mas dispensar pode. Mas fato é que o empregado não estava muito preocupado com o trabalho dele na Sim. segunda-feira pela manhã. Sim. Porque era 4:30 da manhã, ele estava no pagode dizendo que não ia trabalhar. E não foi. E não E não foi. foi. O despertador não tocou porque era calculador. Exatamente isso. Então, e 2 semanas de trabalho. Principalmente, Pois ainda é. na experiência. Que beleza, né? Que beleza. Então, aí, gente, vai do perfil do empregador. Se for um empregador, eu particularmente acho que cabe uma justa causa. Ele deixou claro que ele não queria trabalhar. Sim. Sim. E ainda- Foi responsável. Irresponsável, mandar foto, mensagem, mensagem, 4 da manhã, Ah, mandando a é. cerveja, dizendo que está Não, no pagode e que pelo não amor vai de Deus. Queria trabalhar. comer um cachorro quente, mas Ele já não ia. Quem quer trabalhar? Não, Pelo não, amor de Deus. Gente, mas não me dá. parece fake, será? Eu também acho que é Eu fake. também acho que é fake. Não é possível, gente. Pelo amor de Deus. Tá Bom, muito bonitinho. É fato ou fake, gente? Ninguém sabe dizer? Se é fato ou fake? A produção não sabe? É fato! Deus. É fato, fato. Então, cuidado, viu? Dependendo do empregador, é uma justa causa. Não é uma simples dispensa. É uma dispensa por justa causa. Porque nitidamente ficou claro que você
não queria ir trabalhar. Sim. Porque quem quer trabalhar não fica até 4h30 da manhã mandando... Bebe. Bebe e vai mandar a mensagem pro chefe também, né? Ou não Quatro avisa, horas da né? manhã Não ainda. conta. Pois é. Ah, o pessoal tá falando aqui. Não deu para entender, só apareceu a tela. É o seguinte, para quem não entendeu, quem tá assistindo no chat, era fato ou fake. Um funcionário já tinha bebido, 4h30 da manhã, mandou foto pro chefe pelo Instagram dizendo que não ia trabalhar porque tinha bebido demais. E ao invés dele colocar o despertador para tocar, ele colocou a calculadora. Nitidamente, ele mostrou que ele não tinha interesse nenhum no trabalho. Foi mais ou menos isso, tá? A Eduarda falou que é fake, mas não foi fato. Todo mundo deve pensar que é fake. Que é fake, mesmo, né? mas Porque não- uma situação dessa... Infelizmente não é. Pois é, mas não é. Vamos lá. Tá na mídia 2. Liso é acusada de assédio sexual e de criar ambiente de trabalho hostil por ex-dançarinos. Processo foi aberto contra a cantora, sua produtora e líder de equipe de dança e ainda cita assédio religioso e racial, cárcere privado, entre outros. Vou falar só um resuminho da matéria aqui, tá, gente? 3 ex-dançarinos da cantora norte-americana Lizzo, de 35 anos. Ai, eu não conheço, vocês conhecem? Não Eu vi conheço. agora na internet. Não conheço. tá? Eu Estão também não acusando a conhecia. artista de assédio sexual e criação de um ambiente de trabalho hostil, de acordo com a rede NBC News. No processo aberto no Tribunal Superior de Los Angeles, nesta terça-feira, dia 1º, os antigos funcionários de Lizzo alegam que ela pressionou um deles a tocar em um artista. Gente, Que tava nu! Nossa, isso é grave. Durante uma visita a um clube em Amsterdã, na Holanda. Bom, Amsterdã já é uma coisa Diferente. mais É, diferente, solta, né? tá? Na Holanda, de submetê-los a um teste excruciante, após falsas acusações de beber no trabalho. E ainda de reclamar de uma dançarina ter engordado, demitindo a mulher depois por ela ter gravado uma reunião a qual não participou por problemas de saúde. Ainda segundo o veículo, os ex-dançarinos também acusam Shirlene segundo os ex-funcionários. Peraí, me perdi. Também acusa Shirlene Gilley, líder da equipe de dança da cantora, de querer convertê-los. Segundo os ex-funcionários, a acusada ridicularizada quem manteve relações sexuais antes do casamento e teria discutido publicamente a virgindade de um dos empregados. Ron Zambrano, advogado dos dançarinos, ressaltou que Lizzo estava ciente das queixas. Para mim, tem mais? Para mim, parou aqui. Tem de É, tudo não, um pouco não. aí, né? Pelo Pelo amor de tudo. Deus. É, inclusive, Gente, será que e que deve- confusão é essa? Então, inclusive, Eu não sei, tem foto dessa ali? Eu não conheço. não Eu conheço. também. Eu nunca Não tinha conheço. visto. Não faço ideia quem seja. Não conheço a famosa. Não, eu também não. Inclusive, eu estava lendo que todos os funcionários que ela tinha falaram que ela era cruel e arrogante. Que ela tratava todo mundo dessa forma mesmo, com crueldade Meu Deus. e arrogante. Parece que ela teve problema até com a Beyoncé. Sério. Mas Sim. é engraçado que nesse ramo musical, muitas pessoas reclamam, né, quando trabalham com esses artistas. Sim. Não é a primeira, acho que não Não, vai nem ser a a última. última que vai trazer esse tipo de situação Eu ia aqui. falar que vale a pena a gente acompanhar depois, né? Porque o Tribunal de Los pra Angeles saber. é um entendimento totalmente diferente, uma coisa assim distante da gente. É verdade. Vamos ver como que E lá- desenrola. e lá- É porque tem um acontece. monte de detalhes, Tudo, né? tudo, Tem tudo. tudo. É uma Tudo. Foi uma horrível. cesta. Ela fez Foi É. horrível, continua todo mundo lá. Aconteceu tudo, foi Isso. horrível, tá todo mundo Tá lá. todo mundo lá. Né? Só que vamos pensar, trazer para o Brasil isso. Vamos pensar trazendo para nossa realidade. O que daria para fazer aqui? Porque aqui, gente, tem assédio religioso, racial, tem de Sim, tudo tem aqui. tudo. É uma cesta Tudo. completa. Assédio sexual, assédio moral. Cárcere né? privado, tem Cárcere várias privado, coisas não sei o que aqui. Tá? Dá aconteceu. processo civil, Sim. criminal, trabalhista. Imagina pegar num artista nu, obrigar Pelo amor de a Deus. dançarina. É. Isso é um absurdo. Não. Tem gordofobia, Isso, porque sim, ela sim. engordou, E ela né? mesmo inclusive ela postou umas fotos de ela praticamente, com uma roupa praticamente nua, bem fofinha. Bem Então, fofinha, tá, né? inclusive. É fácil falar, né? Isso, exatamente. A gente pode falar fofinha porque nós somos fofinhas, Então, né? eu falei Então a gente fofinha. pode Eu falar. não quero, fofinha, não vou ofender ninguém. Eu falei que ela é fofinha. Fofinha. É, Veremos. pois é. Então, assim, é isso que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Mas se fosse aqui, claramente,
a bailarina é funcionária da cantora, ela teria que ingressar com uma ação, tanto uma ação no civil, no trabalhista, no criminal, Sim. porque aqui tem de tudo, gente. Tá um balaio de gato só essa situação aqui. E 3 ex-dançarinas delas, três ex-dançarinas que entraram com o processo. Então, é difícil aqui, hein? Uhum. Então, vamos lá. Desenrola 2. Doutora, tem um funcionário que tem mau cheiro muito forte. Já deixei desodorante no banheiro de funcionários à disposição, mas não resolveu. Os colegas de trabalho estão reclamando. O que posso fazer para não constranger? Meu Deus. Gente, isso é difícil, né? Dificílimo. Essa Tem que ter uma- semana de 35 Dificílimo. graus. Pois é. Gente do céu, é muito difícil falar Muito sobre Tem isso. que conversar em particular, sem ninguém ouvir, né? Isolado. Isolado. Inclusive, Mas até como toca nesse assunto? Então, mas nenhum amigo difícil. pra falar ainda de um que às jeito vezes mais fica- leve. fica com vergonha. Eu acho que aí seria uma É. boa saída, né? Sabe por quê? Tem gente que tem a doença da sudorese, né? Tem, aquele suor, que tem. A pessoa, mesmo com desodorante, Sim. mas ela tem que fazer um tratamento. Meu filho tem sudorese, ele Então. eu tenho que levar ele pra aplicar botox, porque senão não para, Sim, ele transpira então. demais. E outra coisa, eu estava até lendo também, que até ingestão de certos alimentos, se Sim. você come alimento muito Se condimentado, você está muito bizarro. ansiosa, Quem tem ansioso, diabetes, diabetes. Então é assim, é uma coisa que a pessoa pode ser que falta banho mesmo, ou pode ser que ela tenha uma doença, né? Porque se faltar banho é uma coisa, agora se ela E tiver a- doença tem que até indicar Sim, para um tratamento, né? E ainda a gente tem que ser muito delicado, Sutil. Uhum. muito, mas com muita delicadeza. É um problema, é um assunto difícil de se tocar, de se abordar com a pessoa, porque isso pode até ser entendido como um assédio, né? Com certeza. Pelo amor de Deus. Então tem que ser muito cuidadoso, Pisar em ovos. pisar em Concordo. ovos e falar isoladamente, sem fazer alguma comunicação para outras pessoas. É muito cuidadoso que tem que ser feito. E eu acho que numa situação como essa, nós temos que primeiro se colocar num lugar no outro. Pensar na Empatia. 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 Empatia, acho que essa é a palavra. Tudo bem, às vezes um dia ele pegou o metrô, o trem, transpirou, mas Esqueceu é de tomar banho corriqueiro, no dia. é corriqueiro. É um ambiente pequeno, porque é difícil, né, gente? O Sim, cheiro não, é sim, complicado. É complicado. Então, tem que ter o feedback da empresa, do gestor, conversar com jeitinho, só os dois. Marca um café, vai bater um papo. Sim. Olha, isso Sim. aqui talvez você esteja com problema. Porque Se me coloca à parece que a disposição. pergunta seria do patrão mesmo, né? Ele fala, Parece. tem um funcionário, então... O patrão está constrangido de como resolver essa situação. Às vezes o patrão não tem tanta essa liberdade com o funcionário, mas um gestor tem uma liberdade um Sim, pouco maior. Bate o superior, papo né? com o gestor da pessoa ali. Olha, Você tem você algum problema de saúde? Você tá transpirando, você tá Para até falar que você ansioso. está falando de outra pessoa, porque às vezes serve... Sim, ajuda, né? Ah, será? Porque às vezes a pessoa não tá nem sentindo o cheiro, né, Carol? É capaz de falar Gente, assim. é que nem as pessoas têm mau hálito. É, também. Às vezes ela não percebe que ela tem mau hálito. Sim. Ah, mas cheiro das axilas dá pra sentir bastante. Ah, não sei, hein? Não sei. Não também. sei, tem gente que não sei. É. Porque se ele sentisse, ele Ah, colocaria. mas não sei, viu? Tem gente que tem Tem gente bastante. que não se liga, é. Tem gente que não se sim, liga. ok. E a pessoa não. Ela sabe, mas fala, o que eu vou Às fazer? vezes a Ah, pessoa desodorante? Vou tomar desodorante. Não, pelo amor de Você Deus. tem que ter no banheiro, a pessoa nem Não, eu tô falando, às vezes a pessoa Não liga. Posso falar? Está tão intrínseco nela aquele cheiro que ela Ela não pensa que é o cheiro- percebe. Ela pensa que é o Que é cheiro natural dela. Ou da de todo mundo. Exato. Ela não Que percebe. não é ela A caatinga aberração. gostosa. Não é uma aberração. Exatamente. E muitas pessoas, quando tem mau hálito, a pessoa não Sim. percebe que ela tem. Eu acho que vale. Eu sou o tipo de pessoa que eu falo. Eu tenho esse probleminha. Não me pergunta o que eu falo. Sincera. E se eu tô no ambiente de trabalho, eu falo, amiga, não tá legal, toma aqui. Porque às vezes não é sei bom se eu você falaria. Você não falaria, Eu Carol? acho que eu falo assim, nossa, tá um calor, né? O cheiro você tá sentindo? Mas eu acho que eu não falaria Você não falaria diretamente. propriamente? Acho que não. Nossa, eu Só se falaria tivesse um pouco de fácil. liberdade com a pessoa. Quando tem um pouco de Eu acho Não, que eu falaria. eu ia Eu conseguir não sei, também. não Eu sei. falaria. Não sei, é uma hipótese. Eu também não tenho certeza Ai, do que que eu faria. difícil, né? Ah, eu Nossa. falaria, viu? Sabe por quê? A pessoa, ela não sabe às vezes. Ah, mas também se ela souber, ela vai continuar. Não, amor, ela tem que passar desodorante. Tem que Ah, passar. tem que Ela vai passar. ter Pelo que amor de medida pra Deus. juntar calma. Oh, pelo amor de É um Deus, né? ambiente saudável. Concorda. Então, assim, É um local pequeno. para quem fez a pergunta, então, empatia. Se coloca no lugar do outro. Conversa, observa, chama para um café. Não tem liberdade?
Conversa com o gestor ou com um Sim. colega mais próximo, bate um papo, veja, para a pessoa se sentir acolhida, se sentir à vontade. Se for um problema de saúde, você vai ajudar você como empregadora a resolver e que se coloca na disposição da pessoa para ajudar, para aconselhar e deixa o desodorante no banheiro também. Nunca é demais. Nunca é demais, deixa lá, gente, deixa o desodorante lá. Sempre vem umas coisinhas, né? Sempre. A Fabiana falando aqui, a Fê fala mesmo, eu falo. Eu tenho esse probleminha, eu falo. Eu sou a super sincera. A super sincera é preocupante, porque tem momentos que ela não pode Não falar. pode ser tão super sincero. Então, Tem que precisa, segurar um pouquinho. precisa ter um equilíbrio, é isso. O Às meu tá vezes, falando. né, o Eu segredo melhorei. vale ouro. Eu melhorei, assim, eu melhorei muito. Eu melhorei 60%, 70%, mas esses 30% ainda. Fala. Esses 30% ainda dá um balacobaco. A Eduardo tá falando aqui, ou pode ser problema de saúde. Então, Isso. pode ter Pode problema de Pode ser, saúde, é o que nós eu falei, falamos. pode ser problema de saúde. Pode ser que ele tenha um problema e a empresa se coloca à disposição, né? Exatamente. Porque, por exemplo, quando eu estou muito ansiosa, eu sou extremamente ansiosa. Eu transpiro, assim, Sim. horrores quando eu estou muito ansiosa. Às vezes ele tem problema de ansiedade. Também. Sim, qualquer tipo. Pode ser Exato. 1 milhão de coisas, né? Exato. E desses exemplos que foi o que eu achei Exatamente, na internet. exatamente isso. Então, bom, acho que conseguimos responder essa aí, né? Foi, né? Ajudou? Então tá. Tá na mídia 3. Carolina Ferraz faz desabafo sobre processo trabalhista contra a Globo. Milhões de anos. Pontos chaves da matéria. A atriz Carolina Ferraz faz desabafo sobre ação judicial que está movendo contra a Globo e reflete sobre carreira. A atriz Carolina aproveitou uma entrevista dada ao programa Splash Show do UOL, ao programa, gente, desculpa, para fazer, engasguei, do show para fazer o desabafo sobre a demora no andamento do processo que ela está movendo contra a Globo. Contratada da emissora por mais de 25 anos, a goiana entrou com um processo trabalhista em 2017, logo após ser demitida. Atualmente na Record TV, Carolina não consegue se ver livre do antigo empregador, devido à lentidão na resolução de uma ação trabalhista que ela está movendo contra o canal. Em 2017, após ser demitida, ela entrou com uma demanda na justiça pelo reconhecimento do seu vínculo empregatício com a empresa e pelo pagamento de uma indenização no valor de 7 milhões de reais. Nossa, o que será que tem essa indenização? Uou, né? Ela tá se julgando bastante. Meu Deus! 7 milhões de reais. Em depoimento hoje, ela reclamou da demora. Acho que vai levar 939 milhões de anos para ter resolução. Todos os processos trabalhistas são muito lentos, demoram muitos anos e correm em segredo de justiça. Por isso, não posso comentar sobre o processo. Pois é, procurei o processo. Não Sem achou sucesso. nada, Não sem achou? sucesso. Mas eu achei uma consideração muito importante. Primeiro, não consigo me ver livre do antigo empregador. Porque acho que ela quer virar a página ainda com esse ranço. Mas vai viver. Fez o processo e Vai, Eu acho. Mas, pensando nisso, no que ela estaria presa, eu vi uma outra reportagem, é o seguinte, que esse processo versa pessoa jurídica, pessoa física, né? Todas essas questões que a Globo vem sofrendo. Porém, ela pode ainda ter uma ação da Receita Federal na questão do imposto. E do que ela receber ainda ser tributado em 21% dos últimos 5 anos. Então, acho que ela pensa nisso também, porque ela pode ganhar o processo, mas ela pode ter alguns encargos Com também. certeza. Então, ela quer se ver livre de ver uma vida econômica resolvida, né? Mas se fosse só pensando no processo, acho que tá livre do empregador, né? Bom, primeiro, né? Ela está reclamando da demora. Imagine o reclamante Isso. que precisa do Aquele dinheiro para imenso viver. pra comer a 2017 não tá demorando Isso que eu tanto. queria falar, Tá ótimo. E ela tá reclamando, tudo bem, pode reclamar. Sim. Mas hoje a coisa não é tão demorada Verdade. como antes. Sim. Antes Nossa, era uma melhorou loucura. muito. Melhorou muito. É verdade. Muito mesmo. Então, assim, você entra com o processo na justiça, não acha que a coisa vai acontecer ontem. Não vai acontecer. Existe o devido processo legal, tem todo o trâmite, fase de conhecimento, fase recursal. Então, gente, tem que ter calma. Primeiro de tudo, tem que ter calma. E hoje, o processo trabalhista, vamos falar do trabalhista, da Sim. Justiça do Trabalho, não está tão demorado como antes. Então, a gente tem que considerar essas coisas também.
E vou te contar também um outro segredinho também, que não são todos que correm em segredo de justiça. É verdade. Né? Vamos contar aqui. Mas o que será que tem de específico? Porque para pedir um segredo de justiça, precisa ter algo Pode ser específico. documentação de Documentação, Sim, salário, pode ser. Sim. Salário, Quero não, pensar entre aspas, nisso. que na verdade não é. Mas é um vai processo de conseguir. 2017. Não, e outra coisa, aqui não está falando em que fase que ele está. Não. Pode ser que está em fase de recurso ordinário, de recurso de revista. Nós não sabemos Brasília, nós não isso. sabemos O nada. recurso pode ser delo, que também faz Isso. demorar ainda. Exatamente. Né? Então, Então, Nós não sabemos se ganhou vínculo, não ganhou Não, na primeira instância, não, né? A gente não nada, consegue não saber. consegui achar nada. então, quer dizer, 2017, se tiver normal com os recursos, vai demorar mais tempo ainda. Mas posso falar uma coisa? Carol, muitas pessoas que... É porque reclamação trabalhista é o nosso dia a dia. Sim. Então, para nós, é modo automático. Mas às vezes a pessoa que ingressa com uma ação, ela fica Vive. vivendo aquilo, Isso. aquela masturbação mental daquele Vive processo. o processo todos Ela os dias. vive, ela Acompanha no Jus respira, Brasil, ela fica respirando. propaganda Nós temos reclamantes que fazem assinatura do Jus Brasil. Só pra... Só para comprar. Gente, Aparece O uma processo da movimentação. vida. O que aconteceu? Sabe, até conclusão, que tem uma movimentação. Sim. Doutora, tem uma movimentação que aconteceu, não é nada. Não é nada, Foi para conclusão que é para o juiz analisar. E eles, nossa, mas o que tá toda hora, né? Sim, Gente, muito. Mas é a muito gente tem comum, isso. eles ingressam com a ação e eles não conseguem se desligar, eles continuam vivendo aquilo da época da empresa. Eu acho que quando ela diz que ela não consegue virar essa página, é nesse sentido. Mas você escolheu também ingressar com a ação, você sabia Sim, que ia demorou, demorar, demorou. provavelmente o advogado orientou nesse sentido. Ninguém vai lá, não, o processo é rapidinho. Rapidinho. Nenhum Amanhã processo você já trabalhista. recebe, você distribui, amanhã recebe. E olha que a nossa justiça é uma das mais rápidas. Sim, sim, Se você sim. for pensar, Não pode reclamar. o cível demora Pelo muito amor mais. de Deus, o Silvio é terrível. Justiça pelo Federal. Federal, demora muito Sim, mais. muito. Então é isso aí, Carolina. Bem-vinda. Bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Vamos para o Desenrola 3. Doutora, sou auxiliar de limpeza de um condomínio. É esse mesmo, gente? Isso. Sou auxiliar de limpeza de um condomínio e no horário de almoço dos meus colegas porteiros, fico no lugar deles todos os dias por 1h30. Isso caracteriza desvio de função? No meu entender, é acúmulo de função. pode Vamos ser. colocar a diferença aí também, É, pensem Pra nisso. mim, acúmulo Desvio de e acúmulo. função, mas também é o seguinte, muitas vezes a empresa também age dessa forma, mas não está correto, tá? Por quê? Porque ela é faxineira. Quem fica na portaria tem as regras a serem seguidas, ele é Porteiro. orientado Treinamento. para isso, tem treinamentos, e ela, pelo visto aqui, não tem treinamento. Então a empresa pecou 2 vezes, de colocá-la uma função que ela não tem aptidão, e outra porque provavelmente não tem nenhum tipo de treinamento. Então, para mim, seria acúmulo de função independente dessas observações. Vou explicar, né, para o pessoal que está em casa a diferença do acúmulo de função e do desvio de função. Porque desvio de função é aquele que eu fui contratada para fazer uma atividade, só que eu exerço outra. Regularmente ou Regularmente outra. A Fernanda foi contratada para ser secretária. Só que a Fernanda nunca fica na recepção. A Fernanda só faz a limpeza. Sim, Então, desviou a função da Fernanda. sim. Acúmulo de função. A Fernanda foi contratada para ser secretária. E no meio, depois de que foi contratada, quando eu estou executando o meu trabalho, além de secretária, eu vou limpar o banheiro. Aí acumulou. Mas pensa assim, se no contrato de trabalho dela, ela vai ser secretária e no horário de 1h ela vai ter que limpar o banheiro. É acúmulo de função? É Eu acúmulo de entendo que função. sim. Você acha que é acúmulo? Eu acho que é acúmulo. É acúmulo, que ela faz os dois. É um mais, né? O plus. Mas quando ela entrou, não é plus. Ela já sabia que ela teria que fazer essas duas Tá bom, atividades. bom. Então, aí depende do tipo de contratação. Que aqui tá dizendo que ela tinha que Nesse- cumprir com Eu ela. pensando, Não, Tô nesse- pensando que eu nunca vi Nesse esse caso, contrato. eu tô nesse pensando, caso, tipo, ela entrou, já sabendo, ó, você vai ser a faxineira. Aí é outra coisa. Ah, Aí só que aí é outra coisa. Durante todo dia 1h30, você vai ter que cobrir a portaria. Ela acumulou a função? No meu entendimento, acumulou, Sim, ainda porque na convenção dos sindifícios, que tá, me parece Ela um tem que condomínio, pagar um adicional. lá tem que pagar um adicional, tem acúmulo de Adicional função de nos acúmulo. sindifícios. Então, pra mim, é um E se no acúmulo. contrato tava isso e já recebe o acúmulo desde o primeiro mês? Não, aí você recebe Não, aí acúmulo ok. ou não. Tá. Porque ela já recebe. Reconheceu e tá ok, é. Não, recebendo. tudo bem. Então, Mas se não recebe, também é. Como é que é? Volta. Está no contrato Tá. e recebe o acúmulo. Então, reconhecido tudo certo. Acabou? Acabou. Está no contrato e não paga. aí É. tem. É.
Pra É mim acúmulo. é. Pra mim é O acúmulo. pessoal não está recebendo. E mesmo, sabe por que Será? eu Diferente. acho? Olha, o acúmulo de função é assim, você está fazendo uma coisa a mais do que do que o seu da sua aptidão. Por exemplo, ela é faxineira, ficar numa portaria, ela elevou o grau dela. Mas quando ela foi contratada, ela sabia que ela seria faxineira e durante 1h30 do dia dela, ela também exerceria a função de cobrir alguém na portaria. Pra mim foi é acúmulo. Gente, eu tô jogando na mesa. O pra direito mim é é assim. acúmulo Eu tô também. jogando na mesa. Porque ela é a mais do que ela faz. Eu sou Não é- reclamada. é Não pra é mim mais. tudo. Porque quando ela pensa, ela não está fazendo a faxina no momento que ela está na portaria. Não, Ela deixou de fazer a faxina. sim, mas Ela tá na portaria. Eu entendo, pra mim, é acúmulo mesmo porque ela tem um cargo melhor como Eu porteira. vou entender né? aqui que ela não teve treinamento, Isso. que ela Aí pode quebrava ser. um galho. Isso. Então, como é uma função fora da competência dela, Isso. é acúmulo. Eu Eu também concordo com o que a Carol falou. Pode Foi ser. por aí. Então, Tá fora da competência Isso. dela. Foi por E aí. ela- não Se teve fosse no um contrato. auxiliar de serviços gerais, tá, vamos pensar. Mas ela é uma auxiliar de limpeza. não tem nada a ver com Realmente portaria. tá fora da competência. Pra mim, tá fora da competência, concordo com Provavelmente ela Carol. não teve nenhum tipo de treinamento, nada. Ela tá quebrando galho. E quero falar, acontece todo dia, hein? Acontece. Por Todo isso eu tô falando pra vocês. Então, Se eu, vou dizer como tese de reclamada, se isso ela faz desde o primeiro dia que ela entrou na empresa e ela tinha ciência que, além de limpar, ela ficaria na portaria, eu não entendo como acúmulo. Porque ela já sabia que ia fazer isso. Acumular o que que é? Eu faço isso, depois de um certo período, eu passo a fazer mais isso. Eu acumulei. Mas quando eu já entrei sabendo que eu ia fazer isso, cadê o Eu acúmulo? acho que tá no contrato, é acúmulo disfarçado. eu também Eu acho. E eu vou puxar de novo o que a Carolina falou, no sentido assim, se ela fosse uma auxiliar, então registra direito. Então vamos fazer o registro de auxiliar de serviços gerais, que daí eu vou lá, vou aqui, vou ali. E aí, na descrição do cargo, já Você teria faz, isso. assina. Agora aqui, não. Mas nesse caso do auxiliar de limpeza, eu também não vou vejo pro nada. acúmulo. Eu também. Bom, então agora A gente vai Então, brigar aqui. é isso. O direito é lindo, é maravilhoso por isso. É ponto de vista. Por isso que a gente fala depende. Depende, tudo depende. Tá vendo Duda aqui, está ó? concordando com você. A Eduarda? É porque ela sabe que é a nossa tese de escritório. Ela conhece, ela Tá conhece. vendo aquela escrever. E posso falar, é difícil ganhar, né, acúmulo de função. Só se Difícil. tiver na Dificílimo. convenção. Muito difícil. É Se tiver na muito convenção. difícil. É Se muito tiver na difícil. convenção. Porque a legislação não traz o acúmulo, né? Ela não Só traz. se tiver É na muito convenção difícil, é muito coletiva. difícil. Gente, chegou um momento aqui muito delicioso, o momento do nosso patrocinador. O que vem aqui, meu Deus, que coisa boa. Quem me conhece sabe que eu vivo de dieta. Mas chega o dia que eu venho nesse programa, não como apresentadora, mas eu venho como convidada aqui especialista, eu sempre furo a dieta, porque isso aqui, gente, é Delícia. sensacional. Isso aqui é sensacional, esse pretzel aqui, ó. Pretzel Beats. Vocês não têm noção. Deixa eu ver o que que é de hoje. É canela com Açúcar açúcar com canela? Açúcar com canela. Isso aqui é maravilhoso. Ó, e fica aqui na Barra Funda, viu? Quem tá no Fórum Trabalhista, no Fórum Criminal, Toma um dá uma café. passadinha aqui no prédio, toma um café, pede um pretzel e tem 10% de desconto que fala que aqui no Pódio Legal. Meninas, peguem, isso aqui tá muito bom. Vamos pegar? Vamos, Lógico, vamos por lá. favor, né? Eu furei minha dieta, vocês não vão Vamos furar? furar também. Dieta é assim, você pode furar quando vale a pena. É feita pra furar. Quando coisa vale a pena. errado. Quando alguém falar, vamos furar a dieta, tal coisa, falar, isso não vale. E o pretzel aqui, Esse vale. vale muito Tá a delícia. pena. Delicioso. Obrigada, gente. Muito bom. Vamos lá, né? Vamos se recompor. Ó, a Eduarda tá falando lá, vai ter pretzel beats? Já teve aqui, Já ó. teve. Duda. E a apresentadora falando, comendo. É uma beleza. É uma três, beleza. assim, Falta falar cuspindo. É uma beleza daqui, é uma beleza. Mas o bom é isso, né? Nós somos nós. Pronto, acabou. Vamos para outra aqui. Fato ou fake? Salário atrasado no Corinthians. Meu Deus, Tem né? vídeo, produção? Salário atrasado no Corinthians.
Tem um certo medo, né? Salário atrasado no Corinthians? Se o Caramba, Corinthians meu atrasa cara. Corinthians atrasa salário, senhor, né? Mas Ali a também... esposa do Maicon, né, que discutiu com o torcedor e falou que 98% do elenco do Corinthians tá com salário atrasado. Cara, o que tá acontecendo no Corinthians? É notícia ruim atrás de notícia ruim, pelo amor de Deus, cara. Vamos lá, o que acontece? Um torcedor, né, foi lá discutir, eu não sei quem chamou quem primeiro, mas, enfim, a pessoa discutiu com a esposa do jogador também, né, cara? E aí, cara, a Liara, né, que é a esposa do Maicon, cara, soltou um caminhão de coisa, refutando, né, a agressividade ali do torcedor no direct. Eu vou pegar o resumo do meu amigo Andrew Souza aqui, porque realmente a mensagem é muito longa. Falando que 98% do Corinthians está com salários atrasados e parece que tem uma, né, 2% ali estão em dia. E aí eu sinceramente não sei como é que são os aspectos contratuais do Corinthians para saber quem é. Alfineta quem deveria fazer gol e não faz. Diz que a torcida gosta de jogador modinha que só enche linguiça. Não sei se é uma pessoa que fala muito, né, entrevista, enfim. E diz que estão loucos para irem embora. Embora ela tenha ali falado demais, ela trouxe ali informações para esse torcedor sobre a situação do clube e para mim, cara, tudo que tá acontecendo. Claro, nada justifica torcedor invadir o quarto, né, do Luan e bater nele, óbvio. Mas a consequência, na minha opinião, de toda essa fase do Corinthians é da diretoria do clube, da gestão do clube. Fato ou fake, gente? Aí eu acho que é fake. É fato. Eu acho que é fato. É fato o ocorrido, mas tem explicação. Tá. E atualizando a notícia, o técnico foi demitido hoje também. Foi demitido? Foi demitido hoje, acabou pra ele. Porque eu vi em alguns lugares dizendo que não estava atrasado, né? Isso, porque o salário do jogador é o salário CLT, o direito de imagem, Tá. né? Me parece que o direito de imagem das gestões anteriores estão atrasados porque foi feito um ajuste Tá. para que a atual gestão pague. Uhum. O direito de imagem da atual gestão em dia, ok. O salário CLT em dia, ok. Os atrasados, sim. E essa revolta aí gerou da cobrança dos torcedores. Em relação ao direito de imagem Não, somente. um desempenho do jogador. Tá. A esposa se doeu e fez esse relato. Há um atraso, mas das gestões anteriores. Não atual, graças Isso, a do Deus. direito de imagem, não do do direito salário. de imagem, não salário. Porque, pra quem não sabe, 3 meses de atraso de salário Sim. pode dar uma rescisão indireta pro Pensamos empregado. nisso. Sim. Claro que um jogador de futebol com 3 meses de salário, o salário que eles ganham, Dá pra viver tranquilo. dá pra viver Bem tranquilamente. É. Nem sei se o juiz vai entender como uma rescisão indireta. Embora É. ele tenha que aplicar a lei, ele vai Sim. entender, vai ter que observar o seguinte: quanto esse cara ganha? Ele ficou 3 meses sem ganhar, qual o prejuízo que ele teve? Vai ter que analisar Ele de uma provavelmente não forma. vai morrer de fome. Exatamente. né? É diferente de um empregado que ganha um salário mínimo por paga mês, que aluguel, paga aluguel, que tem filhos, de um jogador de futebol. Bom, então é fato e fake. Isso. Porque não- É Não é fato a bem assim, não é bem história. assim, né? É fato a história ocorrida lá na internet, mas é fake porque não é o salário. São passados de clube de direito de imagem. Sim. É isso. Ai, não vejo a hora do meu Corinthians voltar com tudo. Meu Deus, gente. Eu sou corintiana. É, que deu uma caída no nosso time, né? O que aconteceu? Não, corintiano é corintiano até a morte, Nem vou desculpa. falar que time. Respeito todos os times, mas- Mas chato aqui. É. Corintiano é tipo uma religião, sabe? Sim, eu Corintiano é religião. É uma doença. Ó, que é Eles outro vão time, falar vocês estão se é quietos. fato ou fake? Não. É fato ou fake, produção? É meio fato, meio fake? É meio fato ou meio fake? É fato, fato, é fato, é fato. É isso. Tomara que eles Vamos consigam lá. se resolver aí, o nosso Corinthians consiga ter um bom desempenho Sim, aí o ano sim. que vem, porque tá precisando, né? Pelo amor de Deus. Ai, né? não, a gente tá precisando, por favor, viu? Vamos lá. Juliette é processada em 76 mil por danos à ex-cozinheira. Entenda o caso. A assessoria de imprensa de Juliette se pronunciou sobre a ação na Vara do Trabalho. Juliette Freire, pra quem não lembra, a que ganhou o BBB lá, gente. 21. Foi o 21? 21. Juliette Freire é alvo de uma ação na 53ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. O motivo é que uma ex-cozinheira acusa a campeã do BBB 21 de danos trabalhistas, alegando que a cantora não assinou sua carteira profissional no período em que prestava serviços a ela.
Segundo informações da revista Veja, a ex-funcionária recorreu à justiça após não receber a sua rescisão ao ser demitida. Ela pede indenização nada menos do que R$ 76 mil pela suposta fraude cometida pela ex-patroa. Tudo indica que o processo ocorre desde fevereiro de 2022. Uma audiência entre as partes envolvidas está marcada para acontecer em breve, porém, a data não foi divulgada pela publicação. Com a repercussão, a assessoria de imprensa de Juliette emitiu uma nota sobre o assunto. Os advogados da cantora Juliette informam que o caso está sendo esclarecido perante a justiça. Se limitou a dizer: eita, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo, Juliette? Não registrou a cozinheira. Agora, mas aí a gente entra numa questão muito polêmica. Sim. Né? Porque ela diz que não registrou que era empregada. Mas talvez a Juliette vai dizer que não era empregada. Ela ia lá esporadicamente. Era uma diarista. É. Vinha só em final de semana para fazer a 2 comida dias pra da congelar. semana. Exatamente. Porque quando a gente fala pedir indenização, tem que ser um direito líquido e certo ali, Eu direito acho da que pessoa. Sim, vinha só de vez em quando, que nem em casa eu fico. às Eu vezes mais a viajo do notícia- que fico em não, casa. assim, indenização de 76 mil, não quer dizer indenização de 76 mil, deve ser o valor da causa. Isso. Por verbas rescisórias. Pode horas ser excesso, isso. Não é uma, porque talvez quem fez a matéria seja leigo e assim, E não tenha- o valor da causa é 76 mil e não sabe que isso não é uma indenização. Que isso são as verbas pleiteadas. Pode Não ser. fala o Pode ser. período, né? Não fala período. Exatamente. Embora tenham algumas decisões na justiça, não sei se vocês já viram isso, alguns juízes entendem que é dano moral não fazer o registro na carteira de trabalho e outros entendem que não é dano moral. A maioria entende que não. A maioria entende que não é, mas já vi Já entender vi que também. é. Sim, Sim. mas também não chega a 76 mil. Não, reais. jamais. Então é por isso que Nunca. são as verbas 3 mil. pretendidas. Sim, É. no máximo, no máximo, no máximo. Pra mim, isso aqui tudo verba pretendida. E outra, a Sim. pessoa precisa provar o dano que a falta daquele registro Exato, causou na exato. vida dela. Né? Precisei de um benefício previdenciário, enfim. Não é simplesmente pedir o dano moral, Porque indenização, não foi registrado. porque não foi registrado. Não é assim, não. Até porque a falta de registro já tem previsto na CLT uma multa, né? Falta de registro. Tem, na... tem convenção, tem. Da convenção tem Da um convenção valor tem o lá. artigo 47 Tem um valor também. que fala, não sei O agora artigo de cor. 47 da CLT fala em indenização. É isso mesmo. Então, Juliette, Multa, desculpa. que Paga. você resolva o seu problema aí. É ruim com esses artistas, né? Porque passam uma coisa que Uma sempre imagem de que legal. pode ser sim. feito isso. E ela não sabe, às vezes é fã, tá torcendo pra ela, pega mas mal. pega mal. Não tem que nem deixar chegar nessa situação. É. Vai, resolve, já faz um acordo da Sim. justiça, não deixa Esse se processo prolongar. depende de 2022, já pode ter chamado Já pra um podia ter acordo. chamado, Não faz um publicado, acordo, né? resolve, tira da frente, né? Não precisa disso não, gente. E sabe, Fernando, eu acho que vale fazer um alerta que hoje, por incrível que pareça, tem muito empregador doméstico que não registra, que não quer tem, registrar, Ainda tem. apesar de configurar que é empregada doméstica mesmo, que tem trabalha mais do que os 3 dias da semana, eles não querem registrar e acham que tá tudo certo. E não tá tudo certo. E por outro lado, tem a empregada doméstica que fala, não me registra não quero que me registra. Recebendo Bolsa Família. Eu tô Prefiro recebendo que me Bolsa pague Família, mais. prefiro que me pague mais, que não me desculpe. Tá errado. O certo é registre. Empregador, registre o seu empregado. Ah, não quero que registre. Então tá bom, muito obrigada. Não serve pra mim, eu preciso registrar, preciso cumprir a lei. Então fica esse alerta. É isso, gente. O empregador precisa registrar seu empregado. Não tem como fugir disso, não. É empregado, precisa fazer o registro. Até por proteção do INSS, tem um acidente se do acontece trabalho, qualquer coisa dentro de dentro do ambiente de trabalho, né? Quando você não faz, aí que acontece. Aí É sempre assim. É. É sempre assim, né? Então, Juliette, resolve, faz um acordo e fica o alerta aqui para os empregadores. Passou de 3 dias, é vínculo, faz o registro. Não dá para fugir disso, não, tá? Então, vamos lá. Agora nós vamos pro qual? Me perdi aqui na pauta. Fake 3. Fake 3. Fato. Fato ou fake? Vamos ver. Esse vai ser aqui bom. é danado, hein? Flagra de funcionário com atestado no mercado. Sem vergonha. Manda ver aí, produção. O que ele tava comprando? Vamos ver. Olha lá, ó. Diz que tá de atestado, ó. Olha lá, ó. Você tá com diarreia. Olha lá. Pegou atestado hoje.
Você não tá doente? Moço, você não tá doente? E o atestado que você levou no RH ontem? Isso aí é pra hoje? Moço? Ah, isso é fato. Sem sombra de dúvida, isso é fato. Isso é fato. 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 E eu vou que a trazer única exemplo pra vocês coisa aqui. Que não falou o nome dele, né? Fato. Falou, ô Moço. É isso que me chamou atenção. E eu acho assim, pegou coisas muito específicas. De churrasco, Tinha uma cara de pegadinha do Silvio Ele Santos. não faz assim. Você por quê? acha? Acho. Assim, acontece. É, Mas isso é- eu vou eu falar vi de que eu tudo, acho que Olha fake, só. não sei. Uma empresa lá que a gente advoga no escritório falou, doutora, aconteceu uma seguinte situação. Que situação? O funcionário apresentou atestado ontem, não veio trabalhar porque disse que estava doente. Entramos no Instagram dele, profissional, que ele tira foto de nu artístico, tá ele posando nu artístico para as fotos. Postando no Instagram, ele trabalhando, fazendo os nu artístico dele. Aí ele tentou justificar que não foi no dia. Isso que eu Falei, pensei. ele tentou justificar, não, é antigo. Justa causa. Tanto que foi no dia que ele não ingressou com a reclamação trabalhista. Ele não ingressou. Será que era por isso? Ou, bom, enfim. Pelo nu artístico? É. Não. E o mais engraçado foi o cliente mandando a foto do nu. Do nu do reclamante. Do nu. Esse modelo, né? Mandando a foto. Eu constrangida nível hard, sabe assim? Falei, justa causa. E eu conversei com ele. Falei, olha, o que você fez não foi uma atitude legal. Porque o empregador estava com vergonha de conversar. Eu falei, Ah. manda. Pode deixar Online, manda o link, deixa. Eu falei, não foi legal. Não, eu falei, você sabe que a gente vai conseguir provar que não foi. Você fez isso ontem. E aí ele concordou, tanto que ele não entrou com a ação e ficou por isso mesmo. Já aqui no escritório já aconteceu também reclamadas que a gente, empresas que a gente dá assessoria, tava na praia. A pessoa ainda tem coragem de fazer stories na praia, tomando seus bons drinks. Posso falar mais? Eu e o digníssimo Afonso Paciléu, o apresentador desse podcast, estávamos em um lugar X. Chegou lá, sentamos, tinha uma mulher na mesa. Aí a mulher na mesa falando que estava lá desde tal hora, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É mesmo? Você não você não trabalha? O que você faz? Trabalho, mas eu estou de atestado. Eu falei, você está de atestado? Bonita. Sim, eu estou de atestado porque eu tô com problema nos olhos. Você tá aqui lendo o dia inteiro com problema nos E é olhos? conjuntivite que ainda pode passar Pois é, ela estava com problemas nos olhos e ela estava o dia inteiro no lugar que eu estava com o doutor Afonso. Vocês acreditam? Eu olhava só pra cara do Afonso, eu olhava e falava, tá vendo? Olha isso, Olha que isso. sacanagem. E muita gente Olha, apresenta atestado Não, falso pensando também, assim, né? funcionário de atestado vai ao mercado. Ok, às vezes precisou comprar alguma coisa. Não, e Cara sabe de o que que- atestado, sim, mas- tem que congelar na vida. Tudo bem, mas é Mas churrasco. aqui olhando uma cara de um churrasco É e diferente, tal, né? Exatamente. Enfim. Porque eu também pensei o seguinte, por exemplo, atestado. Vamos dizer que a pessoa traz um atestado que ela está incapacitada para exercer aquela função. Mas para outras Aquele- coisas não. Mas para outras coisas ele pode fazer. Por Depende exemplo, do que trabalha. é isso que eu falei. Não, pode né? ser mesmo. Pode ser porque da se- função isso dele. é Sim. Daí se ele tem uma profissão que, vamos dizer, ele não pode, eu nem sei um exemplo, mas assim, ele só não pode fazer aquilo Sei que lá, ele ele tá faz. entrando em câmara fria e Tá tá com com... pneumonia. Isso. Ele- Gente, mas ele tava lá na geladeira, Não, pegando não a nesse carne. caso, eu tô querendo de um Ah, modo tá. geral. Vamos dizer, a pessoa é contratada para trabalhar X, mas ela está capacitada para desenvolver aquela atividade. Tá. Por isso que ela está Sim, de pode ser, atestado. Aí ela pode ser. não pode ir no Sim. supermercado, Você precisa. mora sozinha, Sim. não tem como, Isso, precisa que comer, depois sei precisa ir lá. numa farmácia. É muito, cada caso é um caso, né? Isso, Mas depende. depende, é isso. O nosso direito tudo depende. Mas nesse caso aqui, e aí, produção, é fato ou fake? É fato, É é fato. fato, é Ela fato. não chamou ele pelo nome. Porque ele não conhece que era uma empresa Moço. grande. E como é que sabe que era Moço, ele? Sabe Ele que levou também atestado. faz assim. Faz gente, assim, é. Vai Bom, encontrar foi ele. nada. Achei que pra mim pareceu meio fake. Foi mas fato. enfim, Bom, mas que acontece, né? Acontece. Acontece muito. Então, e ó, atestado falso é crime, hein? dá justa causa Dá na jus- hora. além de dar justa causa, é crime. 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 Eu acho que eu trouxe até aqui o artigo que fala que é crime. Não tenho, mas é crime. Então, toma cuidado, porque você está fraudando um documento. Então, presta bem atenção aí o que vai fazer, tá? Então, vamos agora no fato ou fake 4. Assédio no local de trabalho. É Eu isso, acho né, que produção? Eu vi ali outra ordem, talvez. Vamos ver se eles vão colocar.
certeza que essa calcinha está toda dentro dessa. Eu nunca esqueci isso que ele falou. Ele ia me chamar a atenção por algum ato que eu tinha feito, né, errado. Ele, posso fazer algo com você? Aí eu, pode. Ele simplesmente chegou perto do meu ouvido e falou: tenho certeza que essa calcinha está toda dentro dessa. Eu nunca esqueci isso que ele falou. O relato é de uma das vítimas que, por medo, prefere não mostrar o rosto. Segundo a funcionária, o homem que cometeu o assédio é o maître do restaurante. Ele começou a conversar comigo de uma forma que não profissional, perguntando sobre fotos minhas, tipo nudes, né? A funcionária afirma ainda que o maître enviou fotos íntimas dele. Quando eu recebi essa foto, eu fiquei aterrorizada. Porque ele era responsável por uma casa grande, né? Pra mim foi horrível, então eu não tive que responder. Tanto que ele me disse: o que foi que você achou? E eu disse: o que eu vou achar? Você é meu chefe. Eu nunca esperei isso de você. E ele simplesmente: isso é normal. Nesta conversa, uma das provas do assédio apresentadas pela funcionária no processo que move na justiça contra ele e o restaurante. Segundo ela, a mensagem foi enviada durante o horário de trabalho pelo maître. No texto, o homem escreve: eu fico louco com essas marquinhas. Mas, peraí, ele fala: caralho, vida? Ele chama ela de vida? Eu quero ver que ela respondeu alguma coisa e ele xingou. Mas isso aí é Pra mim fato. é fato. Passou no jornal, na televisão. Isso é fato, esse caso dessa churrascaria aí. Isso é fato e é gravíssimo. Deixa eles falarem se é fato ou fake. É fato, é fato. Então, como a gente falou, é um funcionário, né? Exatamente isso. Que tem a responsabilidade de manter o ambiente de trabalho. E vou dividir aqui, minhas colegas sabem. Recentemente, tivemos um caso no escritório. Também no ramo da alimentação, restaurante. Não era grande. Um colega de trabalho assediava mandando mensagens, fotos íntimas. O processo deu uma indenização considerável, 50 mil reais. É isso. E ela não teve que provar, porque ninguém viu. Mas as fotos que foram Falavam por usadas, si. Sim. Exatamente. E ele fazia isso com todas. Com todas. Sim, ela já tinha feito boletim de ocorrência, inclusive. É isso. A empresa disse que mandou ele embora depois. Até hoje a gente não sabe porque eles não juntaram. Mas se a empresa não mandar embora, vai ficar pagando Vai indenização. pagar, sim. Porque Não dá o pra saber funcionário que tem esse tipo de atitude, ele repete. Ele não vai fazer uma vez. Ele vai fazer isso sempre. E eles 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 repetem. ainda falam que nunca aconteceu nada, foi tudo invenção dela. Ah, é sempre assim. É sempre invenção e aí da funcionária, o da preposto mulher. que foi na audiência, que É sempre seria o assim. supervisor desse empregado, ele disse que nunca chegou ao meu conhecimento. E ela falou pra mim, que foi eu que fui na audiência, ela falou pra mim o seguinte, que inclusive ele, quando ele viu essa foto, tudo, ele deu risada e perguntou se ela gostava. Meu Deus. Quer dizer, ainda fora, ela teve que mostrar pra ele, ele ainda falou. Tipo assim, aproveita, tal, entendeu? É aquilo que tudo que a absurdo. gente falou lá Exatamente atrás, né? isso. É o medo, é a Exatamente vergonha. isso. Exatamente e isso. se E repete. ninguém deu atenção também pra ela, porque ela chegou a comunicar ao supervisor. Exato. Mas não deram a mínima atenção. Sabendo o que estava acontecendo, ele ainda riu e ainda debochou dela. O assediador, ele repete o crime dele, ele faz novamente. E a empresa tem que tomar cuidado, precisa fiscalizar o tipo de funcionário que ela, principalmente nesses ambientes, né? Sim. E você viu que ela falou, eu vou falar o quê? É meu chefe. Pois é. É meu chefe. Pouco importa a roupa que ela está usando. Ela usa a roupa que ela sim, quiser. pensamos, Pouco é. importa qualquer geralmente é coisa. até tal de uniforme. Porque às vezes fala, ela soltou uma gracinha, ela permitiu. Ela não permitiu nada. Se ela não quer, ela não quer. Pronto, e acabou. O papel do homem é respeitar. Sim. Não tem nem que se discutir isso. Tem que pagar a indenização mesmo. E se a empresa que tem o poder de fiscalizar não fiscalizou, Ou tem, tava achando tá- bonito, tem que né? ser responsável. Como ele falou, Exatamente isso. aproveita. Precisa denunciar, precisa falar, precisa dizer. Não pode deixar assediador impune. Sim, tá certíssimo. É exatamente isso. Não pode deixar. E por que agora tem mais casos trazendo na mídia? Porque as pessoas têm mais coragem. Sim. Porque as Porque mulheres sempre antes não existiu. tinham. Sempre existiu. E acho que agora deixa mais rastro. Porque a Tem loucura é tão Exa- grande. Como tem história de Filma, tira WhatsApp, foto. Filma, tira foto, manda mensagem. Antigamente Não tinha isso. Era Ele ia lá, palavra, falava no ouvido, tocava. Sim. Então era o mais difícil, né? Hoje não. Hoje é Tem mais câmera em fácil. todo lugar. Exatamente. Exatamente.
tecnologia também vem a nosso favor para esse tipo de situação, né? Para nos proteger desse tipo de situações. Porque posso falar, tá todo mundo predisposto a isso. Ela não é um caso isolado, não vai ser a primeira e não vai ser a única. Todos nós estamos predispostos. Então, aconteceu com vocês? Não hesitem em denunciar e ingressar com uma reclamação trabalhista. É isso. Vamos lá. Tá na mídia 5. TST condena Ratinho por más condições de trabalho em fazenda. Irregularidades estão relacionadas à falta de segurança, saúde e higiene. O apresentador do SBT, Carlos Roberto Massa, conhecido como Ratinho, foi condenado pelo Tribunal Superior do Trabalho ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de 200 mil pela inobservância de normas trabalhistas relativas à saúde e à segurança do trabalho em uma fazenda de Limeira do Oeste. Entre as irregularidades apontadas pelo Ministério Público do Trabalho estão a não concessão de intervalo para repouso e alimentação, a ausência de equipamentos de segurança EPI, local para refeições e sanitários adequados e a contratação irregular da mão de obra. O G1 entrou em contato por telefone com a assessoria de comunicação de Ratinho, que disse que, devido a um problema de voz, o apresentador não teria condições de falar com a reportagem, mas enviou nota oficial em que afirma que já recorreu da decisão. Gente, é grave. É grave. Notícia de todo dia na televisão. De todo dia, toda hora, do No tempo programa inteiro. dele, inclusive, se bobear. É verdade. Exatamente. Ele já gritando, berrando, dizendo, né? Sim. Não façam, que absurdo, não sei o Ele quê. mesmo É aquele velho ditado. Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Isso. Né? Acho que cabe bem aqui. Ainda mais, vamos trazer, Ratinho, por ser uma pessoa pública, ele tem o dever de dar o exemplo. Sim. Sem dúvida. sim. Ainda mais que o programa dele é tão polêmico, tão, né? Além de ser polêmico, Bem é um programa popular. Ele Sim. atinge esse tipo de público, essa faixa de público. Então, ele precisa dar um exemplo. Agora, Agora, salvo engano, aqui falamos de uma ação civil pública. também o Né? Ministério Público Isso. pode vir apurar a Sim, acho que foi denúncia até- e cabe até um dano moral coletivo. Foi também. Porque o papel da empresa na sociedade não é somente empregar funcionários, não é somente gerar empregos. É o impacto dela como um todo. Sim. Ele, como dono de uma fazenda, ele é um empregador. O papel do empregador na sociedade também é de gerar emprego, mas também mostrar um outro lado. Cuidar dos Cuidar dos funcionários, principalmente. Então, o Ministério Público com certeza vem para cima disso aqui, entra com uma ação civil, com um dano moral coletivo, que eu acho justíssimo, e os funcionários, judiação. O que nós costumamos dizer é o seguinte, muitas vezes nesses ambientes de fazenda, de chácara rural, a fiscalização é mais difícil. É por isso que acaba Sim. acontecendo. Sim. Mas quando pega é assim, de 10, de 20, de 30, de Ah, 50. De um monte. Né? Coletivo, né? Já É. teve até fiscal que já foi assassinado, porque, Sim. né, lembra muito tempo fiscalização. atrás isso, Deve ter porque- mesmo. Porque ia fiscalizar eu não sei se era uma fazenda, se era uma plantação, mas já foram mortos. Sim. Aí, Ratinho recorreu da decisão. Não sabemos os viés do processo trabalhista dele. Mas, seja lá o que for, Ratinho, você não dá uma imagem positiva, né? Não é legal. Não é legal. No fim da história, me parece que era ali, inclusive, que já não é dono dessa fazenda há muito tempo. Desde 2010. Aí tem aquela questão, sou dono, mas não tá no meu nome. Isso, Tá. ele fala que não é mais Enfim, dela, tá. isso. desde 2010. Tá. Temos essa... Essa discussão aí. Isso. Tá bom. Tá bom? Então vamos lá, né, gente? Ratinho, cuidado aí, hein? Vamos pro fato ou fake. Mais um. Lula critica trabalho escravo. Mostra pra gente aí, produção. Como é que vai ser a relação capital e trabalho daqui para frente, no século XXI? Como é que vai ser a relação capital e trabalho no mundo empresarial digitalizado, sabe? Em que as plataformas muitas vezes trabalham as pessoas quase que como trabalho escravo. Eu não sei se vocês sabem, mas no caso do Brasil, aquelas meninadas que trabalham de moto, trabalham de bicicleta, às vezes eles não têm banheiro para ir. Às vezes eles trabalham de fraldão, porque não tem banheiro para ir. Quer dizer, é inimaginável que nesse mundo todo digitalizado, todo moderno, o ser humano seja tratado ainda como se fosse escória, como se não fosse, que não merecesse respeito. Então eu quero dizer para vocês que eu saio daqui dos Estados Unidos muito feliz, porque é um sinal, ainda não é uma conquista, é apenas um sinal
de que as coisas estão mudando, de que Estados Unidos e Brasil vão trabalhar mais juntos. A gente quer crescer junto economicamente, a gente quer mais investimento americano no Brasil, ele quer mais investimento aqui, a gente quer mais comércio. Isso só é possível a gente conversando. Gente. Ai, vamos lá. Meu Deus, vai, polêmica do nosso Vamos presidente. lá. Deixa eu só falar uma coisa. Trabalho escravo, tem muita gente que acha que não existe isso no Brasil, né? Ou no mundo, sei lá. Existe. Existe Só para muito. consertar, hoje a gente diz trabalho análogo à Análogo à escravidão, né? escravidão, Só para exatamente. as pessoas entenderem que eles Isso. estão entendendo escravidão da época dos escravos. Não é isso. isso. É uma escravidão Ficar preso. moderna, é uma Isso, análoga à escravidão. Isso. Existe no país e eu fiz uma pesquisa muito rapidinha. E no Brasil, só em 2023, 918 trabalhadores foram resgatados pelo Ministério do Trabalho e Emprego entre janeiro a março de 2023. Olha que loucura, gente. Existe. Né? A gente já viu na televisão aquelas senhoras que acham que elas pensam que são da família, colocam na cabeça que é da família, e na verdade não, é um análogo à escravidão. Então a gente já viu isso bastante. Agora, a questão polêmica que me deu um certo apertinho no coração, aqueles meninos que trabalham de bicicleta, de moto, com fraldão, isso Eu também não. Eu não concordo muito com essa. Eu não concordo com isso, não. Porque não é bem assim. Não. Quem trabalha de moto vai usar fraldão? Não, Ou de bicicleta? gente. Não. Lula. Bom, mas voltando aqui, Voltando. para as pessoas entenderem, né? Como a gente diz trabalho análogo à escravidão, às vezes é isso, você tem uma jornada extenuante. Sim. Você ganha sequer 200, 300 reais por mês e tem uma jornada extenuante, você não tem horário de almoço. Olha o que aconteceu uma vez no escritório. Ligou uma pessoa e ela era do ABC. Ela, oi, tudo bem? Poderia falar com a advogada? Mas que advogada que você quer falar? Não, eu quero falar com qualquer advogada que faz parte do trabalho. Caiu para mim. Oi, do que eu posso ajudar? É o seguinte, eu trabalho na casa do meu patrão. E eu trabalho também na empresa dele. Então, como que é? De dia eu vou para a empresa, trabalho na empresa dele, e quando acaba o expediente da empresa, a gente vai embora para casa dele e ainda eu tenho que trabalhar na casa dele. Ela falou, então, filha, eu não tenho horário para almoçar, eu não tenho horário para jantar, porque eu tenho que arrumar tudo na empresa e chegar à noite eu tenho que arrumar tudo na casa dele. E eu não posso ir embora para minha casa. Eu falei, como assim você não pode ir embora para sua casa? Eu não posso, porque no final de semana eu tenho que ficar limpando a casa dele. Ele não me deixa ir embora. Quanto a senhora ganha? 500 reais por mês. 500 reais por mês. Eu falei, por que a senhora não vai embora? Porque eu não consigo ir embora, filha. Ele tá com meus documentos. Então, assim, isso é escravidão moderna. Isso é. Sim. Tá configurado. Ela tava ligando de um lugar que alguém deu pra ela, explicou pra aquela situação pra ela. Falou, não, isso é muito grave o que a senhora tá vivendo. Eu falei, a senhora tem que sair daí agora. É o crime. Ele falou, ela tá certo isso, filha? Filha, porque eu tô dizendo o termo que essa senhora usava, falando, gente, eu fiquei com aquilo no coração. Ela nunca mais me ligou. O que eu falei pra ela, vai embora daí agora, não sei onde a senhora está, mas não fique nesse lugar. Cárcere privado. Ela não podia ir embora pra casa porque tinha que ficar na casa. Sim. Aí eles falaram, não, você não pode ir porque tem que limpar a casa. Aí no outro dia não podia ir embora porque tinha que limpar a empresa. E era esse ciclo. Ficando com os documentos. Ficando com os documentos dela. Ela, mas filha, eles estão com o meu documento, com as minhas coisas, eu não consigo ir embora. Meu Deus, que judiação. Juro, ligou no escritório. Você vê, as pessoas passam por isso. Sim. E elas Às vezes não conseguem. não Comunicar percebem, nem alguém. percebem às vezes. Sim. Não, com certeza. Elas nem percebem, porque ela ia de carro com ele pro trabalho e voltava pra casa dele. Dormia lá. Não, mas se você for embora pra sua casa, não vai dar tempo de fazer as coisas, você mora longe. Peraí, e o direito dela de ir e vir? Sim. O problema dela se ela quer ir embora, não é? Sim, sem dúvida. Não, eu ia só comentar aí Manda. fato ou fake, né? Acho que fato, né? Realmente o presidente estava nos Estados Unidos, enfim, dando uma série de entrevistas, foi assunto essa Colocou questão. o Brasil lá em cima, foi uma Isso. beleza. Falando das questões o trabalho moderno, né? É que há um tempo atrás, eu até falo assim por uma opinião pessoal minha, outro dia eu falei, muitos não concordaram, enfim, que todo mundo tinha uma noção de emprego. O mundo foi mudando e muitas pessoas assim, tá desempregada? Vai ser Uber.
mas não viam o Uber como um trabalho, como um emprego. Tá desempregado? Você não vai de entregar almoço, não sei o quê. Então, e hoje essas funções vão sendo regulamentadas, vão se aproximando daquela ideia de emprego que as pessoas tinham. Mas que no começo foi muito criticado isso. Não adianta você dizer que tem milhões de pessoas trabalhando nesse trabalho, né, sem nenhum benefício, sem nenhum respaldo, foi mais ou menos nesse sentido. Então, buscando regulamentar esse trabalho moderno, pós-pandemia, que se entrega tudo o dia inteiro, as coisas mudaram. Mas não é o emprego que as pessoas queriam. Eu tenho essa opinião, né? Ninguém queria... eu gosto de dirigir, ok, gosto você de ser ser motorista, né? Mas eu acho que ainda é muito ligado assim, você está desempregado, vai ser Uber, vai entregar. bico. Isso. Vamos lá, né? vulgo bico. Né? Então, nisso que eu acho. E realmente, eu acho que as pessoas trabalham horas, muitos não têm banheiro. E acho que até continuando a matéria, é dito o seguinte, que as pessoas entregam comida o dia inteiro e mal têm o dinheiro para a própria alimentação. Né? Então, acho que a gente tem que considerar isso também. E muitos, hoje em dia, a gente sabe que estão comendo de quem não entregou, fala que a pessoa Sim, não tá, sim. né? E um monte de vídeo na internet. Mais ou menos nesse sentido. Mas, Carol, o que você acha daquela decisão que teve agora do juiz aqui de São Paulo mandando o Uber Não, aí eu já não registrar aquela concordo. multa? Também não concordo. Não, aí eu já não concordo. Eu acho que precisa ter uma lei regulamentando esse tipo de trabalho. Sim. Sim. Uma lei específica para esse tipo de situação. Isso eu concordo. Sim. Eu entendo que precisa existir. Mas vir a comparar com o vínculo empregatício e dar uma multa, eu acho que vai Também gerar acho um demais. caos Sim. demais no nosso país. Acho demais. Até porque eu digo, as próprias pessoas não se sentem empregadas. Não, eles não Exato. querem. Outro dia eu Não peguei quer. o 99, que eu não uso Uber, o rapaz falou pra mim, eu vi que saiu essa reportagem, eu não quero ser registrado. Eu quero ser livre e fazer o que eu quero, o horário que eu quero, como eu quero. Eu não quero ser empregado, que aí eu vou ter que ter horário, eu não Sim. quero isso. Eu faço como um bico, porque tem Sim, uns que são, é isso, é bico é, que eles tem falam, uns vulgo bico. tem uns que trabalham durante o dia, outra Que coisa à noite, exatamente, fazendo, faz eles bico. Ou não trabalham querem muito registro. longe na volta do Exatamente. trabalho, que Isso, aparece, isso, ok. exatamente. É bem né? isso mesmo. Então eles não querem ser registrados também. Acho que precisa ter uma regulamentação, uma lei específica para esse tipo de atividade. Sim, eu acho. Mas a decisão, você vai dizer para mim, o juiz tem que aplicar a lei. Se ele entendeu ali que tinha um vínculo trabalhista, o artigo da CLT, a segundo e terceiro da CLT, precisa aplicar a CLT. Mas é difícil, né? É difícil. Porque aí, o emprego já é difícil aqui no Brasil. Aí essas empresas Aí o saem- bico tá ficando difícil, Tá tá ficando piorou, impossível. não vai existir o bico Né? mais, Aí não né? vai ter mais Uber, por exemplo, porque para eles não compensa Não vai, também eles vão- registrar todo mundo. É, então e as essas não pessoas querem que ser têm essa registradas. oportunidade não vão ter. E aí vai. Precisa de regulamentação? Precisa, porque os donos desses aplicativos estão milionários, cada Sim. vez ganham mais dinheiro. Acho que caiu muito o valor por corrida Muito, dos sim. Ubers, todos reclamam, Sim. que antes eles recebiam super bem e agora caiu. Além de ter muitos, né? Exatamente, A demanda é exatamente. grande, né? Exatamente. Precisa ter uma regulamentação, mas não a decisão que teve aí recente. Também não concordo. Sobre isso eu não concordo. E é um tema polêmico esse, hein, gente? Bastante. É um Vai- tema vai muito rolar, legal. né? Se deixar, a gente vai ficar falando aqui por horas. Mas pensando aqui no trabalho análogo à escrava, é isso. A escravidão moderna que a gente diz é Sim. esse excesso de trabalho, não poder ir embora, ganhar o que não reflete com o valor real Nem de o salário mercado, mínimo, né? nem um salário mínimo. E eu trouxe aqui uma pesquisa, ó. Os setores que ocorrem mais casos de trabalho escravo é na agropecuária, Rural. construção civil e mineração. A maioria dos trabalhadores afetados são homens, mas também é caso de mulheres e crianças em situação de trabalho escravo. 64% dos trabalhadores que são resgatados são pretos ou pardos. Olha que interessante. 77% têm ensino fundamental incompleto. É porque eles se aproveitam da situação Sim. de ser uma pessoa mais simples e fazem esse tipo de situação. Então, o que é importante aqui? Eu não sei se as pessoas de casa sabem, não sei se vocês sabem. O número 100, ligue, número 100, você vai ligar lá para os direitos humanos, faz a denúncia que você está sofrendo um trabalho análogo à escravidão, vai ao Ministério Público do Trabalho, vai apurar isso, além do que você vai ter direito na Justiça do Trabalho. Então, é 100 o número, liga lá, seus direitos humanos, que eles vão pesquisar e vão atrás, tem que denunciar. Tem que denunciar sempre. Se não tiver denúncia, as empresas não vão saber. O Ministério Público não vai conseguir saber. E sabe o que é mais difícil de apurar? Quando é empregado doméstico, né? Sim. Difícil, porque ela
Porque é muito difícil. fechado, é muito como você íntimo, falou, né? Eles se sentem da família. Sim. Porque dá a roupa, dá uma coisinha da outra, então Exatamente. eles acham que eu sou ente querido, mas não é assim. Não é. Então, os vizinhos, fiquem atentos, observem, né? Que teve uma de uma senhora, não sei se vocês viram, que a vizinha percebeu, achou estranho, foi e fez a denúncia. Denunciem, é importante. Eu tenho uma notícia triste também para dizer para vocês. Ai, tava tão bom, né, nosso papo A aqui. gente tá muito legal. Ah, acabou! Tudo que é bom dura pouco. Que pena, né? Tema de direito do trabalho é sempre muito bom, sempre rende bons assuntos. Porque é o nosso dia a dia, é o dia a dia do cidadão brasileiro, é o que todo mundo faz, todo mundo trabalha. E dizer que foi muito bom estar aqui com vocês. Eu adorei o programa. Espero que o pessoal de casa tenha gostado também. Um beijo pra minha família. Manda um beijo pra família, pro pai, pra mãe, pro cachorro, pro doutor Afonso. Beijo. O nosso galã não estava, mas estão as galanzetes aí. Sim. Muito bem representado. Pessoal, eu agradeço a audiência do programa de hoje. Foi muito bom estar com vocês. Nos acompanhem nas redes sociais. E tem dúvida? Manda pra cá. Quem sabe a sua pergunta vem aqui pro Pod Legal. Um beijo. Obrigada. Obrigada. Até a próxima.